Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos esta Eucaristia, é impressionante que hoje a liturgia vai falar de dois convites de Jesus, dois chamados, duas pessoas que são vocacionadas, mas eles não seguem Jesus. São chamados que não dão certo. Você vai perguntar por quê? Porque um priorizou os bens. E nosso Senhor respondeu: as raposas têm sua toca, as aves do céu têm seu ninho, mas eu não tenho nada. O outro, porque estava apegado à família, ao passado. Perdão, Senhor, pelas vezes em que nós, eu diria eu, você, sentimos o apelo de Deus, mas tem alguma coisa que nos prende. Hoje no programa Experiência de Deus, foi o texto de Êxodo capítulo 3, versículo 1. Se acompanhou? Se perdeu, assista à noite, ou às 3 horas, às 5, né? Que vai para o YouTube. Até coloquei no Instagram agora e nas redes sociais, Facebook, no Instagram, no Twitter, tudo. Que é Deus que diz assim: Moisés, Moisés, tire as sandálias. E tem uma imagem linda de Moisés sentado tirando as sandálias. E eu trago aqui para o ato penitencial, diante dos vocacionados que não conseguiram responder prontamente, e do apelo de Moisés: tire as sandálias. Vamos cantar, pedir perdão. Pelos pecados, erros passados, por divisões na sua igreja, ó Senhor. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa e a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, piedade, Senhor, Senhor, piedade, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Eu diria, não desista da intenção do Sagrado Coração de Jesus. Desista não.
Mas já foi às 24 horas. Mas insista, se você não recebeu a graça ainda, meu filho, insista. As intenções de falecimentos, 7º dia e tantas outras coisas estão aqui. Aniversários, ação de graças, pedido de saúde. Eu cito todos aqueles que estão colaborando. Se nós conseguimos fazer, foi mais de 24 horas, né? Transmitindo ao vivo, graças a vocês, associados. Laudiceia Silva dos Santos, do Rio de Janeiro. Rosane Baldo, Francisco Beltrão, Paraná. André Oliveira, Três Passos, Rio Grande do Sul. E também hoje eu atendi uma pessoa, estava sofrendo tanto, ela partilhava de ansiedade e síndrome do pânico. Rezo por você, filha. Ó Deus, sede propício para com vossos filhos e filhas, e fizestes renascer nas águas do batismo, a fim de que alcance a felicidade da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Profecia de Amós. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres, e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor. Bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espadaúdos como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei os pés, como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força, o mais valente não salvará a vida, o arqueiro não resistirá de pé, o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 49, que tem por antífona: entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Você que nos acompanha, juntos digamos: entendei isso, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Salmodiemos. Entendei isso, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isso, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca?
tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as coisas às palavras dos meus lábios. Entendei isso todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Quando vias um ladrão, tu o seguias, e te juntavas ao convívio dos adúlteros. Tua boca se abriu para a maldade, e tua língua maquinava a falsidade. Entendei isso todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Assentado, difamavas teu irmão, e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Entendei isso todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto todos vós que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar-vos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Entendei isso todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isso todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, o Evangelho de hoje é bastante sucinto. O Evangelho de Mateus. E o Evangelho nos fala assim que Jesus viu uma multidão e ele pede para passar para outra margem do lago. Toda vez que nosso Senhor passa
ou pede para passar, na Bíblia tem um significado. É uma virada de página. É um fato importante que vai acontecer. E nesse caso, veja o que acontece no outro lado da margem, que quer dizer, na nossa vida também, eu diria um passo a mais, algo a mais. Um mestre da lei. Veja, um mestre da lei significa alguém formado, estudado, respeitado. E é inédito um mestre da lei querer ser discípulo de Jesus. O que sabemos de um mestre da lei é que teve um, e chamava-se Nicodemos. E demorou, hein? Eu até relato, não sei onde que eu escrevi um capítulo sobre ele, onde eu coloquei que são várias etapas até chegar. Mas aqui o mestre da lei não diz o nome, exatamente para representar muitas pessoas que são mestre em alguma coisa, mestre do conhecimento, mestre de si mesmo, ou mestre em alguma área. Aqui mostra pessoas muito bem formadas, pessoas que estão com diploma, pessoas que têm mestrado, doutorado. Significa exatamente, eu não estou dizendo as melhores não, eu não estou fazendo nesse contexto. Eu estou dizendo pessoas que têm várias informações, que conhecem sobre as religiões, que conhecem sobre filosofia, que conhecem teologia, que conhecem gnosticismo. Quer dizer, uma pessoa que tem um cabedal de informação significativa. Esse mestre da lei representa tudo. No caso, na lei judaica, mosaica de Moisés. E ele diz assim, mestre. Então é um mestre da lei que olha para Jesus e o chama de mestre. Chamar alguém de mestre significa um reconhecimento. É um mestre da lei judaica chamando Jesus de mestre. E Jesus era mestre no seu contexto, que ele exercia sobre os 12 o papel de ensinar, de dar exemplo. Ele estava os preparando por 3 anos. Além dos apóstolos, haviam discípulos. E aqui são níveis diferentes. Apóstolos, nós chamamos aqueles que Jesus os chamou pelo nome, os nominou. E várias vezes, inclusive Mateus cita Pedro, depois Simão, João, André, lembra, filho de Alfeu, e vai chamando. Esses são chamados apóstolos, que têm um papel importantíssimo de 12, e quando faltou um, colocaram Matias, lembrando as 12 comunidades, as 12 tribos de Jacó. Mas havia os discípulos, nós sabemos de 72, na Bíblia está escrito, e também há outros discípulos que não estão, e discípulas, como também sabemos, que formaria, não é uma segunda classe, mas são pessoas que estão fazendo a experiência, vamos dizer, estão enamorados com Jesus, não estão casados com Jesus, entenda o termo. Jesus é mestre, mas é novidade o mestre da lei chamá-lo, e diz assim, e significa tudo o que eu disse, toda pessoa que é muito bem formada em várias áreas do conhecimento. Mestre, eu te seguirei, para onde quer que vá. Há um reconhecimento, primeiro um reconhecimento de que Jesus tem algo a oferecer, há uma disposição, mas nosso Senhor, com muita clareza, diz assim, para esse mestre da lei, que tinha todas as seguranças do templo, que tinha todas as seguranças religiosas, todas as seguranças financeiras.
Jesus disse: você quer me seguir? Pode. Mas eu já vou lhe advertir. As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele, de cara, de chofre, ele diz para esse mestre da lei: quer me seguir? Siga. Só que eu não estou te oferecendo segurança nenhuma. Eu vivo sem qualquer segurança, apenas minha confiança ao Pai. Eu vivo confiando na providência divina. Se a raposa tem sua toca, as aves do céu têm seu ninho, eu não tenho casa. Ele vivia de favor na casa de Pedro. Eu não tenho um dinheiro garantido, eu não tenho segurança nenhuma. Pode me seguir, mas você vai ter que se arriscar. Você vai ter que se esvaziar. Você vai ter que fazer renúncias. O segundo vocacionado não é na linha econômica que o Senhor diz. Diz que um outro discípulo, lembra que eu falei, apóstolo, discípulo. Senhor, permite-me primeiro que eu vá sepultar meu pai. Pressupõe-se que Jesus, lá no outro lado da margem, estava falando sobre seguimento. Mas Jesus não o chamou. Ele se oferece. E Jesus respondeu: segue-me, vai. Segue-me. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aqui ele não está dizendo um descaso com a família. Aqui nosso Senhor não está desprezando a família. Escute, tem algo a fazer com quem morreu? Será que é certo nós ficarmos a vida remexendo no nosso passado? Mexendo no baú? Levantando feridas? Querendo consertar o que não é possível consertar? É possível curar? Aqui nosso Senhor está fazendo um outro tipo de questionamento. Está dizendo: pare de ficar se desculpando. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Está nesse contexto. Nesse contexto de não fica sendo uma ferida aberta toda vez. Supere o teu passado. Supere o que aconteceu. Não fique com um velório permanente. E aqui é o grande perigo nosso, meus irmãos. Todos nós temos perdas. Todos nós temos perdas. Você já teve as suas perdas? De pessoas queridas, perdas de emprego, perdas até de casa. Já teve uma vida boa, de repente agora está vivendo uma situação difícil. Teve perda de amizades, perda de esposa, de marido. Todos nós tivemos algum tipo de perda. O grande problema é que às vezes a gente fica num velório permanente. Sabe aquele velório que nunca termina? Não dá. Agora na Covid é até menor, mais curto. Mas eu não estou falando de velório, estou falando de ficar velando algo que já foi. Algo que não te pertence. Deixa para lá, segue-me, vida nova. Então hoje o Senhor coloca duas balizas, do que é o impedimento meu e seu, para seguir no seu sagrado coração. Ainda hoje, sagrado coração. Um é o receio de confiar na providência divina. Que garantias eu terei? O que é que me espera? Que vantagem eu terei em seguir Jesus? Outra é ficarmos velando os nossos defuntos, as nossas perdas. Filhos queridos, é nesse contexto que é a primeira leitura de Amós.
Antes de ir a Amós, eu vou passar pelo Salmo. Você vai entender. Você entendeu que é renúncia, perda, largar? Você entendeu que o Salmo hoje provocava? Entender isso. Todos vós que esqueceis do Senhor. Ué, como é que eu me esqueço de Deus? Ah, me esqueço de Deus quando eu valorizo a toca, o ninho, entendeu? Quando eu valorizo as coisas financeiras, quando eu valorizo as garantias que eu terei, as vantagens que que vão ser me concedidas. Às vezes, não só no material, mas também, servindo ao Senhor, eu serei privado de todas as aflições. Que engano, que engodo. Entendei isso, vós que esqueceis do Senhor. O que será de ti, se quando veres um ladrão o seguir, você vai esquecer do Senhor e vai se juntar ao convívio dos adúlteros? Vai se esquecer do Senhor e não vai segui-lo? E sua boca voltará à maldade? Se abrirá em maldade? Você esquece do Senhor, não o segue, entrega a sua vida e a sua língua a maquinar a falsidade? É o Salmo, lindíssimo. Lembra que eu expliquei um dia que a primeira leitura é escolhida a partir do Evangelho e o Salmo a partir da primeira leitura? Vai esquecer do Senhor, vai deixar de segui-lo, querendo garantias. Não tem coragem de deixar para trás o passado que já morreu, acabou. Você pode curar, mas você não volta atrás. E vai ficar sentado difamando o teu irmão? Esquecerás do Senhor e não vai entender que esse não é o caminho, que é preciso se oferecer em sacrifício de louvor, buscar a verdade, e que todo homem que procede retamente terá a salvação que vem de Deus? Esse é o belíssimo Salmo. Mas a primeira leitura de Amós não é diferente não. Veja o que disse. Pelos 3 crimes de Israel. Quais são esses 3 crimes? Está falando de Israel, mas numa leitura pós-ressurreição, numa compreensão como discípulos do Senhor. Israel é a igreja, Israel é o novo povo de Deus. Como seguir o Senhor? Como seguir? Hoje a palavra é seguimento. Se cometemos os mesmos erros que Amós denuncia, vender o justo por dinheiro, trocar o indigente por um par de chinelo. Meus irmãos, é bem verdade que hoje, talvez alguém possa dizer, mas é uma onda só do Covid, que as pessoas estão sendo mais generosas. Pelo amor de Deus, gente. É como alguém falar e criticar, porque tem o Dia das Mães, todo dia é Dia das Mães. É muito pouco. Se o momento hoje as pessoas estão abertas à generosidade, que assim seja. Talvez Deus esteja tocando nas pessoas nesse tempo da pandemia, e isso se estenda para sempre. A pessoa faz a caridade, vê a necessidade do outro, e isso se torna um aprendizado da vida. Eu fico impressionado como os críticos de plantão ficam criticando tudo que se faz. Se a pessoa doa é porque doa, se não doa é porque não doa, se porque dá cesta básica é porque da cesta básica tinha que dar o quê? Meus irmãos,
A caridade é contínua, é claro que nós não queremos, tem que ser sempre. Mas de repente o momento é agora, que as pessoas vão se sensibilizar pela necessidade do outro. E há muitos que precisam. Há muitos, de repente, na sua região, que precisa de um remédio que você ofereça. Que precisa de um cobertor, se for frio. De um par de sapatos. Precisa de uma coberta, precisa de uma roupa, precisa de 1 quilo de feijão, precisa... Meus irmãos, não mecem fazer a caridade. E se os outros criticam que é só nesse momento, que deixe falar. O grande crime de Israel é não olhar os que estão na poeira e pisar na cabeça dos pobres. É claro que a doutrina social da igreja é muito mais do que isso. É claro que a doutrina social da igreja, pelos papas, pelo Puebla e tantas outras coisas, Concílio Vaticano II, e foi se aprimorando, é uma transformação da conjuntura social. É claro que o que nós queríamos e Deus gostaria é que a sociedade não precisasse ter chego nessa situação de ter que alguém fazer caridade e o outro viver de caridade. É claro, meus irmãos. A doutrina social da igreja de Rerum Novarum, já pelo Papa Leão XIII, mas que foi crescendo em Medellín, Puebla, é algo impressionante. Inclusive a própria doutrina social do documento de Aparecida que permeia. Mas no momento atual é o que se deve fazer. Que não nos cabe. Queremos sim uma estrutura social, econômica, política. Nós queremos um Brasil que não aceite a exclusão. Que não gere mendigos. Que não gere indigentes. Que não gere pessoas morando na rua. Que não gere pessoas que precisam de caridade. É isso que nós temos que lutar. Mas enquanto isso não chega, as panelas não podem ficar vazias. Vendem o justo por dinheiro, pelo preço de um par de chinelo. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres. Impedem o progresso dos humildes. Profanam o nome do Senhor. Usam roupas que foram entregues em penhor. Bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. E o Senhor diz: eu não aceito isso. Queridos irmãos, aí continua. Mas na verdade é uma denúncia de Amós. E agora você entende a denúncia de Amós, o salmo que nos alerta, e 2 vocacionados que não conseguem dar o passo. Consegue entender a linha? A denúncia de Amós, o salmo que nos reflete com tanta clareza, e 2 discípulos que talvez queriam ser apóstolos, dar um passo a mais, ir na outra margem, mas pelas suas razões, uma, segurança econômica, a segunda, o seu apego afetivo ao passado. Todos nós estamos nessa mesma situação. Chega um momento na vida, e é o mesmo processo da vida a 2. O conhecer, o namorar, o noivar e o casar. Apesar que hoje está tudo bagunçado, né, meu filho? A maioria dos casamentos que não dão certo é porque atropelaram os processos. É verdade. Tanto que a igreja pede tanto a pastoral familiar, tão presente na igreja do Brasil, muito forte. Acompanha esses 3 processos: o conhecimento, o namoro, o noivado, o casamento e o pós-casamento.
atrapalha, atravessa isso para você ver. Você vai ver que não vai dar certo. Na vida espiritual a mesma coisa. O conhecer Jesus, o ouvir falar de Jesus, o namoro com Jesus, o noivado com Jesus, aqui vou usar a palavra discípulo, o casamento com Jesus, o apostolado, os apóstolos. Nós temos que ir dando passos. Aquilo que está escrito no livro Cântico dos Cânticos. Se alguém gosta de poesia, eu indico hoje. Se você gosta de se deliciar um pouco de um texto sapiencial, mas ao mesmo tempo romântico. São João da Cruz se deleitava com o Cântico dos Cânticos. Santa Teresa, então, a poetisa espanhola, mas é exatamente isso. A amada no amado. O repouso no coração do Cristo. O dia que nós fizermos esse casamento espiritual com Jesus, então nós seremos de discípulos a apóstolos, de apóstolos a santos. Que o Senhor nos ajude nesse propósito. Amém.